A gente comentava isso em off aqui também, que o pessoal conhecia muito a tua voz, mas não sabia muito quem tu era. Como é que foi isso? Cara, eu comecei na rádio com futebol, então fazia aquela, manda um beijo para o fulano aqui na Rádio Transamérica e tal. E depois na Rádio Cidade eu era um personagem. Mas na Transamérica já era aquela transmissão mais descontraída? Que eu A vi gente uma já época era. que já tinha uns apelidos, era uma coisa Exato. mais engraçada, tinha umas vinhetas. A Transamérica, ela é muito pioneira nesse sentido de mudar a linguagem do futebol, porque apesar de a gente ter muito respeito pelo futebol em AM, né, que a gente historicamente, as transmissões de jogo eram por AM, né, no rádio, era uma coisa muito... E agora, o Fluminense, o Flamengo, era uma coisa muito, né, que ainda se mantém. Só que, cara, começaram a perceber e a entender que existia uma galera nova que queria uma outra linguagem. Não que achasse ruim a AM, só queria uma linguagem um pouco mais extrovertida, um pouco mais menos caricata e uma coisa que se aproximasse mais do jovem. Né? Quando a gente diz o jovem, as pessoas mais novas que ainda escutavam rádio, né? Eu sou de uma época que ainda se ouvia muito rádio. Não tinha transmissão, não existia YouTube, tá, galera? Tem tempo. E aí... Não tinha web rádio, Não fala. imagina, não tinha streaming. Então, a gente, inclusive, as primeiras web rádios que foram feitas, eu estava na Transamérica, a gente estava na Rádio JB, na Rádio Cidade. E aí, a gente já tinha uma linguagem um pouco mais informal e de usar apelido. Então, a gente já tinha... porque o futebol, cara, o futebol é entretenimento, é um momento de lazer, é um domingo com a família, a galera, os amigos, cerveja. Então, assim, faz sentido que a gente tenha um clima mais descontraído no ar. E a Rádio Transamérica é pioneira nisso. Começou em São Paulo e depois a gente trouxe aqui na Transamérica Esporte, no Rio de Janeiro. Inclusive, um dos narradores na época era o Anderson Cardoso, que é o narrador da Flu TV hoje, né? Que é tricolor e tal, enfim, o Glaucio, uma galera, que hoje em dia vocês escutam aí, antes até do Bruno, né, que faz hoje, o Breno também, que tá aí, mas nós éramos estagiários na época, né, eu vou fazer 40 anos, então, assim, tem bastante tempo. E aí começou, assim, essa linguagem um pouco mais divertida, na Rádio Cidade também, com a diversão, né, a galera que é mais antiga conhece Rock Bola, que tem o Pop Bola também, e a gente tinha Hora dos Perdidos, que era um programa que eu fazia um personagem chamado Estagiária Gostosa. E aí eu não tinha nome, eu era uma estagiária gostosa, voz. E aí, depois de 3 anos como personagem, eu saí da rádio, né? Porque, enfim, fui fazer outras coisas. E aí, no dia que eu saí, meu último dia de rádio, eu me apresentei. Eu falei, meu nome é Nina Lessa e tal, já existia Facebook. Facebook? Facebook já existia, mas a galera me achou no Orkut. Caraca, você não é feia. Eu falei, porra... Isso é muito comum. Para quem não sabe, antigamente, as mulheres, principalmente, né? Que tem aquela coisa, a mulher gosta da voz do cara. Aí eu vi o rádio, você, senhora, o amor e não sei o quê. E era o cão comum. As pessoas terem a voz bonita, mas é o demônio, pessoalmente. Isso continua sendo, temos algum... É engraçado, porque antigamente a gente se apaixonava pela voz, se encantava pela voz. E eu sou alta, porque geralmente o cara era mais baixo. Esses preconceitos que a gente tem, né, de achar que, porra, eu achava que era um cara fortão. É que eu achava que o cara é igual o galã da novela. Exatamente, por causa da voz. E não necessariamente. E aí, quando me conheceu, eu falava, nossa... Não achei que você tinha uma voz bonita. Eu falei, pois é, às vezes engana. E aí, tanto que antigamente, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, as pessoas ficavam me olhando, me escutavam falar. Isso era muito comum quando eu ia pra praia, pra shopping, e tava conversando com alguém, eu falo alto, meu tom de voz é alto. E aí, eu conversando, a pessoa ficava assim, olhando pra mim, porque ela não me conhecia. Ela conhecia a minha voz. Ela ficava me olhando. Tipo, te conheço da onde? Tipo, uma amiga em comum. Porque até a pessoa se ligar que eu sou a voz da rádio, jamais. E aí, uma vez... Cara, foi muito engraçado. Eu tava na praia, o cara... Porra! O que isso? Tu é a menina da rádio! Cara, eu levei um susto, que o cara tava me olhando assim, ó. Parecia um doido, psicopata. E ele com a esposa, ele não tava com uma cara de tipo, nossa, que gata. Não, não. Era uma cara de maluco. E assim me olhando. Cara, juro pra tu, mais de 1 hora, e assim me olhando. Aí eu falava, ele ficava de olho fechado. Cara, juro. Aí do nada ele, tu é a menina do negócio da rádio? Aí eu, sou. De algumas. Aí ele, futebol. Aí ele, fala! Eu falo. Eu tive que falar. E aí eu falei, Furacão 2000. Ele, é tu! Porque a gente tinha uma coisa com o Furacão 2000 na rádio. Cara, mas eu ri muito. Aí a mulher dele, ele te ouve lá em casa. Eu falei, legal que é criança, escuta, é maneiro. E é o que eu falei, eu não tenho tanto seguidor, né? Inclusive me sigam. Meu Instagram tem menos de 21 mil pessoas. Não é muito, pessoal. É muito, não é.
Porque muita gente me conhece e não me segue. Me conhece porque me escutou na rádio, conhece a minha voz e tal. E hoje, você que assiste o nosso futebol, vocês conhecem meu rosto porque eu sou apresentadora, mas a voz do canal é minha. Então, todas as chamadas, inclusive do teu programa, é com a minha voz. Então, a gente tem chamadas aí de Bundesliga, dos jogos e tudo mais, e da grade de programação também na minha voz. Então, mesmo eu hoje tendo um rosto, eu ainda sou mais famosa pela minha voz. É engraçado isso, né? Porque eu acho do caralho, assim, eu gosto muito de ter uma voz marcante. Mas eu acho legal e interessante que isso começou com o futebol, mas também com rock, né, na Rádio Cidade. Mas já trabalhei... Eu só nunca trabalhei com pagode. Como será que seria a minha voz na FM o Dia? Belo. Me chama. Porque, porra, eu gosto de pagode, mas eu sempre trabalhei com rock. Engraçado isso, né? E Transamérica, bem ou mal, é pop music. Não toca pagode, não toca samba. Nunca... E Rádio JB. Na JB era uma outra pegada. A nossa famosa JBFM? JBFM. É mais, a minha voz fica mais assim. Na Transamérica é mais futebol. Aí era, entendeu? E eu fiz também a Band, que a Band também era com esportes, então era uma outra pegada. Porque assim, a gente não existe... Pode existir um personagem com a voz, pode. Dependendo da rádio que você for, hoje em dia a gente não tem mais tanta rádio, mas ainda trabalhamos, ainda existe essa forma de comunicação. Mas eu fui locutora da Rádio Mood, quase 3 anos. A Rádio Mood, ela era uma coisa mais conversação. Por quê? Porque a gente já disputava com o Spotify. Como é que tu vence o Spotify? É mais difícil. Então, a gente tinha uma galera que ouvia a gente, que era mais a galera do Uber e tal. E aí, eu era locutora bem do horário de rush. Na hora do rush, de 4 da tarde até 8 horas da noite. E a gente tinha um programa chamado Hora do Brasil, de música brasileira, já uma pegada diferente. Mas a Rádio Mood era Rádio Mood. Então, era uma coisa mais suave. A ideia era que ser uma conversa. Agora que você tá falando, realmente, a sua voz era... Aí, ó. A voz da Rádio Mood era a única mulher. Geralmente, por ser uma voz feminina, é mais incomum do que a voz masculina na comunicação. Hoje a gente tem mais mulheres no futebol e tal, mas eu fui uma das primeiras. Então, assim, na minha época, era tipo eu, Fernanda Gentil, Glenda. Tanto que eu fui... Cara, isso é muito engraçado, que eu fui me formar na faculdade e eu queria fazer uma monografia voltada pro que eu gostava, que já era o futebol. E aí eu queria mulheres no esporte, no futebol, mulheres do jornalismo esportivo. Sabe quantas eu tinha pra entrevistar? Fernanda Gentil e eu. Não tinha. Só tinha repórter. Não existia mulher que falava de futebol, que comentava. Hoje, a gente tem uma caralhada, graças a Deus. Tem mulheres narrando. Eu sou da minha época que não tinha mulher narrando, tinha mulher comentando. No máximo, repórter de... No máximo! E ainda assim, era eu e mais uma. E, tipo, 17 homens. De rádio, de TV, de tudo, né? Em transmissão internacional, nacional. Então, assim, eu não tinha como fazer monografia, porque eu não tinha quem entrevistar. A minha professora falou assim, quem sabe um dia você não vai ser entrevistada pelas futuras mulheres que vão querer trabalhar com isso. E eu já dei várias entrevistas para monografia. Isso é bem legal. Então, assim, parece que tem muito tempo, mas não tem, né? E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!